E aí pessoal, João Alves do canal Saúde em Construção. Vem para mais um vídeo com uma entrevista sensacional. Um profissional super qualificado, fisioterapeuta, nutricionista e que entende tudo de fisiologia e de célula. Ele vai mostrar para vocês como a alimentação influencia na nossa célula e como isso nos traz saúde ou doença. Fica até o final e vem assistir comigo essa super entrevista. Meu objeto, né, eu conversei até com o Alberto sobre isso, é realmente conscientizar as pessoas hoje sobre o cuidado que a gente tem com o intestino. Então eu vou passar a palavra para o Alberto e pedir para ele se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da trajetória dele. Ele tem 3 formações. Fala um pouquinho como foi esse início das tuas formações, né? Os teus estudos fora também. E fala para a gente como é que startou também na tua vida a questão de você focar no cuidado com a saúde do intestino. Vai lá, Alberto. Então, vamos lá. Minha primeira formação, na realidade, foi artes cênicas, né? Estudei teatro. E no meio desse período que eu estudava teatro, eu tinha um momento da minha vida muito complicado, né? Eu morava numa garagem, numa comunidade, e comia muito mal. Nossa. E tinha uma qualidade de vida muito ruim, estava passando por um período muito de dificuldade, até que eu descobri que eu era portador de uma hepatite crônica. Meu pai já tinha morrido dessa hepatite crônica com 42 anos, possivelmente ele passou para mim. E a opção que a medicina me deu, ela falou, não, isso aí é só você não beber, não usar drogas, e a gente vai acompanhando. E eu continuei acompanhando, e depois de 2 anos, essa hepatite ela foi evoluindo de uma forma muito agressiva e possivelmente ela teria se transformado numa cirrose. Isso foi em 1984 até 86. E aí eu comecei a ficar muito preocupado, porque eu comecei a perceber uma incapacidade da medicina de tratar esse tipo de doença. Eu não sabia exatamente como tratar. Então eu falei, bom, vou procurar outros caminhos. E por sorte do destino, né, ou graça de Deus, eu me deparei com uma prática dessas que a gente chamava de medicina alternativa na época, e me deparei com uma coisa chamada probiótica, unibiótica, que você trabalhava com alimentação e estímulos de banhos alternados, banho quente, banho frio, choque térmico. Você pegava golpe de ar, fazia exercícios para o abdômen, para o intestino, e era voltado para você desintoxicar, melhorar a imunidade. E eu, na realidade, tinha vários outros problemas. Estava cheio de verruga no couro cabeludo, tinha muita rinite alérgica, sinusite. E entrei de cabeça nisso, né? Então, assim, cheguei a fazer um jejum completo de 7 dias só bebendo água. Durante 3 meses eu fiz uma dieta só de vegetais crus, bebia 3 litros de água por dia, tomava 3 banhos alternados, que era 1 minuto de água fria, 1 minuto de água quente, 1 minuto de água fria, 1 minuto de água quente, para estimular o sistema imune, banho de ar. E minhas enzimas hepáticas, que é normal, entre 30 e 40, e uma pessoa com hepatite A, hepatite B vai a 150, 200, a minha tinha ido para 600, 700, 800, 1000. E se ela chega a 2.500, 3.000, você morre de hepatite fulminante. E eu percebi, assim, os médicos assustados, sem saber o que fazer. Na época, a proposta era cortisona, estava começando a chegar interferon. E eu vi que eu ia morrer, assim como meu pai morreu, e larguei tudo e fui fazendo isso de cabeça. E comecei a estudar, falei, preciso ler. E fiz uma orientação, na época, com um médico de Barbacena, que praticava isso, até mais informalmente. Ele me falou, olha, tem uns livros aí, isso é de um coreano, Dr. Yun e tal. E eu comecei a ler naquela época para poder resolver o meu problema. E, impressionante, depois de 3 meses, as minhas enzimas caíram para 30, né? E a minha dieta, basicamente, era miojo, lamen, pomarola, hambúrguer. Eu acordava de manhã, comia gelé de mocotó com pão plus vida, porque é uma questão de não ter como me alimentar bem. E aí tudo coincidiu de eu ter ido para uma casa e fazer isso. Em 3 meses, minhas enzimas tinham caído. E durante muitos anos, eu não tive mais alteração das minhas enzimas, só que eu comecei a estudar para entender o que estava acontecendo comigo. E quando eu vi, fiz faculdade de fisioterapia, comecei a estudar medicina chinesa, fiz faculdade de nutrição, depois tive a oportunidade para a China estudar medicina chinesa, tive a oportunidade para a Europa algumas vezes estudar medicina biológica, estudar medicina alemã. E quando eu fiz, eu sempre tive essa doença, nunca criei um antídoto para hepatite B, no caso. Depois de 5 anos para a medicina, você não cria mais esse tipo de antídoto, você tem que conviver com ela. E quando eu fiz 50 anos, eu comecei a usar ozonoterapia. Eu descobri a ozonoterapia fazendo autoemoterapia com ozônio. Fui fazer para uma outra coisa, que era, eu estava com uma desidrose, e fiz 8 sessões de hidrocolonterapia e criei anti-HBS. Quem entende de hepatologia um pouquinho vai entender o que aconteceu comigo, era impossível.
eu era acompanhado por 2 médicas do Fundão, que ficaram minhas amigas há muito tempo, nunca tomei nenhum medicamento, e elas viraram e falaram assim, é impossível, você não criou anti-HBS, você tem uma doença há 50 anos e não existe isso. Eu fiz lá o exame nos 5 laboratórios diferentes, eu criei realmente, eu fiquei curado dessa hepatite B. E isso foram 35 anos estudando, pesquisando em mim, e chegou o momento que eu comecei a tratar de outras pessoas, né? Então, atualmente eu pratico acupuntura há 35 anos, 33 anos para ser preciso, fui professor durante 14 anos na pós-graduação de acupuntura, entrei para a área de nutrição, fui para a área de nutrição funcional, eu sou um nutricionista que tem uma observação da nutrição clínica, né? Eu não trabalho com esporte, eu para fazer obesidade eu prefiro que aquele paciente traga alguma complicação clínica, embora para mim a obesidade seja uma doença, mas normalmente eu trabalho com pacientes que têm outras comorbidades. É o paciente que tem problema de intestino, um paciente oncológico, um paciente hepático, um paciente que tem doenças reumáticas, e aí eu uso, junto com a fisioterapia, junto com a nutrição e com toda a formação que eu fiz durante esse período, uma coisa que eu aprendi dentro da medicina biológica que se chama terapia de suporte à vida, que é você dar suporte ao organismo doente para que ele possa se recuperar, ou dar base a ele para que ele possa suportar alguns tratamentos que muitas vezes são muito pesados para que aquela pessoa possa fazer, né? Um paciente oncológico, por exemplo, um tratamento de quimioterapia é um tratamento muito pesado. Muito pesado. É um tratamento que ele sobrecarrega o fígado, ele pode fazer sobrecarga do corpo. Então, o que a gente faz ali, no meu caso, é dar um suporte alimentar para a pessoa para que ela possa fazer isso bem. E desde a época que eu estudava fisioterapia, eu já tenho quase 30 anos de formado em fisioterapia, né? Porque eu comecei a estudar primeiro medicina chinesa, e na faculdade de fisioterapia eu já tinha escrito meu primeiro artigo chamado A Conspiração Intestinal. Que eu falava, na época, se conhecia muito pouco sobre essas alterações do intestino, mas isso para mim já era uma coisa focada, né, que começou comigo, eu regularizei a minha função intestinal e fiz essa associação, em vez de falar de constipação, falei de conspiração, onde eu falava da importância das fibras e tudo, e no meu caminho hoje, o intestino, eu trabalho com modulação intestinal, dieta anti-inflamatória, né, com a visão da questão da nutrição clínica, associo a isso acupuntura, ozonoterapia, isso que eu ia te perguntar, várias coisas, né? Isso que eu ia te perguntar, né? Se foi essa situação na tua vida, né, que te fez atentar para que a tua cura pudesse vir através desse cuidado com o intestino, né? Você, a partir do conhecimento de absorção de nutrientes, a partir do conhecimento de disbiose, que nessa época nem se falava sobre isso. Não. Mas foi assim, eu comecei nesse meio através do vegetarianismo, da macrobiótica, entrei para a medicina chinesa, que a gente aqui no Ocidente não falava sobre isso, mas os orientais, toda a base da medicina, tanto da medicina ayurvédica, da medicina chinesa, da prática da macrobiótica, do vegetarianismo, era cuidar do intestino, né? E do processo de desintoxicação que vem junto a isso. E quando você fala hoje sobre desintoxicação, é difícil, às vezes, o profissional de saúde vai desintoxicar o quê? Porque a gente tem falhas na nossa formação em conceitos de fisiologia, como é o estudo da fisiologia da matriz, que é uma área que a gente, profissional de saúde, não estuda muito. Quem estuda mais isso é o pessoal da biologia. E eu fui conhecer a matriz, que é o sistema extracelular, o líquido coloidal, a relação que existe entre as células do sistema nervoso autônomo, como é que isso é conduzido através do sistema linfático, do sistema nervoso autônomo, da conexão celular, de levar as escórias da célula pelo sistema linfático, venoso, isso vai chegar no fígado, vai ser metabolizado e junto com a vesícula, isso vai ser jogado para o teu intestino. Então, esse processo é antes do processo de absorção do intestino. Assim, olha, a sua célula, ela é muito parecida com o ser humano. Cada célula sua, ela precisa de oxigênio, a mitocôndria, ela precisa de oxigênio para funcionar, precisa de energia, e ela se alimenta, mas ela também excreta. Ela se alimenta e joga suas escórias para fora para o sistema extracelular, que é um sistema, ela está mergulhada numa coisa chamada líquido coloidal. A gente, na realidade, é muito curioso, a gente tem que entender isso. Possivelmente, nós éramos seres marinhos, e existe a teoria de que nós fomos contaminados por uma bactéria, essa bactéria se deu tão bem dentro da célula que ela virou a mitocôndria. E ela começou a respirar e permitiu que a gente saísse da célula. Mas para que isso desse errado, a gente trouxe essa água coloidal, que é a água do mar.
é aquela grande sopa, que é o oceano de nutrientes. E a gente tem essa água no nosso corpo, e as nossas escórias são jogadas para essa água, e a célula, na realidade, ela não é um tijolinho montado no outro, ela é mergulhada nessa estrutura coloidal, que é uma água gel, uma coisa coloide, e isso é conectado com o sistema nervoso autônomo, com o sistema linfático, com o sistema venoso, e essas escórias precisam ser drenadas por aí até chegar no intestino. A doença começa 10 anos antes da célula perder a sua capacidade de estrutura de funcionamento. Então, o corpo vai te dando avisos. Então, se cuidar, que é você aí, a gente vai chegar no intestino é o grande, nosso sistema imunológico está todo ali, é ali que tudo acontece, né? A gente tem o intestino, o nosso microbioma, anteriormente equivocadamente chamado de flora medicinal, mas flora vem de flor, então a gente vai entrar agora no intestino, né? A gente tem o nosso microbioma, que ele é constituído de bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos, vírus, e nessa gira toda tem que ter uma simbiose. A gente precisa ter uma maior concentração de bactérias gram-positivas do que bactérias gram-negativas. E a maioria das pessoas, quando vão fazendo a disbiose, que é a desregulação dessas bactérias, elas começam a produzir muita bactéria gram-negativa e começa a produzir um processo de inflamação da parede intestinal. Aí a parede intestinal, essas são as vilosidades intestinais. A gente tem as vilosidades grandes e as vilosidades pequenas. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui da vilosidade. Ó, aqui a gente vai ter a vilosidade na sua integridade, do lado esquerdo, não sei se aparece para você lado direito, e do outro lado a gente vai ter ela esgaçada, aberta, entrando uma série de substâncias ali para dentro da corrente sanguínea, né, para dentro do intestino. Essa é um desenho, um esquema de desenho. Isso aqui que eu te mostrei para você é uma imagem microscópica, e a gente vai ter também aqui a imagem do intestino com a vilosidade, tá vendo? Essa coisa branca que está aqui, ó, essas coisas brancas, isso aqui é cândida, isso é fungo que está no nosso intestino. Então, os nutrientes, eles precisam entrar por essa parede aqui, e essa parede ela precisa ter uma integridade, ela precisa estar bem fechadinha para que aquilo ali entre e vá caindo para dentro da corrente sanguínea. Se ela estiver esgaçada ou se ela estiver estreitada, vão entrar macromoléculas, aí quando entra essas macromoléculas, você começa a criar uma série de antígenos para combater aquilo, né? E aí você começa a inflamar. Vou mostrar uma foto aqui para você de um intestino totalmente inflamado. Olha aqui, ó. Isso aqui, olha como é que está essa parede intestinal cheia de cândida. Isso é fungo. Quando é que começa essa problemática? Digamos que eu seja uma pessoa normal, e a partir de que momento? A partir do momento que eu começo a me alimentar mal, a ter uma vida ruim, muito açúcar... Isso começa, como é que é construído esse microbioma, né? O bebê, quando ele está sendo gerado na barriga da mãe, e quando ele nasce, o intestino dele é basicamente estéril, não tem nada. Então é quando ele passa pela vagina da mãe, a mucosidade da mãe é cheia de bactérias. Quando ele vai passar pela vagina da mãe, ele vai sorver esse muco, e esse muco cheio de bactérias vai colonizar o intestino do bebê. Sendo que quando ele vai ser amamentado, o leite materno é praticamente óleo sacarídeo, que vai nutrir essas bactérias para que esse neném cresça saudável. Porque quando você faz uma cesariana, já complica isso tudo. Então, inclusive, é indicado, quando você sabe que essa mãe vai nascer de cesariana, você cuidar para que na hora que o neném, ela fez a cesariana, chegue no colo dela, se ela conseguir botar a mão no muco da vagina e passar na boquinha da criança para colonizar, ou se ela usa a própria saliva para passar na boca do neném, porque o muco vaginal é o mesmo muco da boca, é o mesmo tipo de mucosa. E aí e amamentar é extremamente importante mesmo. E a mãe usar o probiótico, inclusive quando ela está gestando, para poder ela ter nesse leite substâncias para poder fazer essa formação. Uma das coisas que mais altera o microbioma, tem várias coisas, mas, por exemplo, o uso de antibiótico, corticoide, anti-inflamatórios. Não estou dizendo que a gente tem que ser contra esse medicamento, mas isso tem que ser usado muito pontualmente e de uma forma muito necessária. Então, às vezes, a pessoa está com um resfriado, com uma gripe, e já está usando antibiótico, né? Muitas vezes até por conta própria. E isso, realmente, ele mata. O antibiótico antivida. A primeira coisa que ele faz é destruir aquele microbioma. Então, é por isso que, após um uso de antibiótico terapia, você deve repor probiótico, deve repor esse microbioma. E você tem, o que é mais importante de tudo, é a alimentação. É pré-biótica, né? Que é os alimentos que eles vão servir como alimentos para as bactérias gram-positivas poderem se desenvolver. E a alimentação saudável é fundamental, né? A gente hoje tem uma alimentação muito pouco saudável na maioria das pessoas, né? Você fala assim, essa disbiose, então, hoje ela é a causadora, você acredita, como Hipócrates, que hoje a disbiose no intestino é a causadora de
sei lá, vou dar um chute aqui, 80% dos nossos problemas? Eu acredito, porque você vai ter uma estrutura ali no intestino chamada placa de Peyer. O que é a placa de Peyer? Abaixo dessas velocidades, você tem essa estrutura que é uma estrutura linfóide chamada placa de Peyer. É ali que o nosso sistema imune ele amadurece. As células são produzidas lá na medula e elas vão para essa estrutura para se especializar. Elas precisam conviver com esse monte de sujeira que tem ali, bactérias, fungo, vírus, para ela poder, o macrófago assim, eu vou me especializar em células cancerígenas, eu vou me especializar em vírus, eu vou me especializar em bactéria. O seu sistema imunológico fazer essa especialização, né, e ele ser um macrófago especializado, ele precisa estar ali no intestino nessas placas de Peyer. E quanto melhor for o microbioma da pessoa, melhor vai ser a imunidade dela. Uma pessoa que tem uma alteração grande do microbioma, ela vai estar com o seu sistema imune comprometido, consequentemente, com uma maior probabilidade de adoecimento, entende? Cuidado com a alimentação e com alimentos que estimulem a produção de boas bactérias, ele precisa ser constante, né? O sobrepeso, né? Uma pessoa com sobrepeso, ela está desbiótica, porque existe uma relação da desbiose com a obesidade. Olha que coisa curiosa essa relação. Quando você está mastiga o carboidrato, esse carboidrato ele é mal digerido, ele chega no intestino, ele vai precisar de um agente que tem ali um Clostridium, né, que é um daqueles seres que vivem ali no intestino, e o Clostridium, ele vai para lá para ajudar a quebrar essas moléculas de carboidrato. Então ele depende do carboidrato para se alimentar. E ele é muito inteligente. Para ele poder ter uma sobrevida, ele libera uma citocina inflamatória que vai chegar lá no cérebro, na área da fome, e vai dar mais vontade à pessoa de comer carboidrato. Então ela vai ter mais vontade de comer doce, mais vontade de comer açúcar, mais vontade de comer carboidrato. E a cândida, que é aquele fungo que eu mostrei lá no intestino, ela basicamente vive de carboidrato. Todo mundo tem cândida no intestino, mas essa cândida tem que estar em pequena quantidade. E só que ela começa a crescer. Por que quando é muito comum, toda mulher já passou por isso, toma um antibiótico e depois faz uma candidíase? Porque fungo e bactérias competem. A bactéria se replica muito mais rápido que o fungo. Você toma um antibiótico, você mata todas as bactérias do intestino e a cândida não vai ter como competir. Ela cresce muito rápido e, por uma questão anatômica, ela migra do ânus para a vagina e faz a candidíase. Aí você entra novamente com medicamento antifúngico que mata a cândida, mas ela vai voltar um mês depois e entra num ciclo repetitivo. E eu atendo várias pessoas que estão vivendo essa história. Ela tem cândida de repetição e cada vez que ela tem cândida, olha, você toma fluconazol, toma antifúngico e a pessoa não melhora. Então, normalmente, eu começo com alguns fitoterápicos, com água de bicarbonato. Bicarbonato é uma coisa ótima, bota um pouquinho de uma colherzinha de carbonato na água, vai bebendo aquilo aos poucos para aquilo entrando e matando a cândida. Você faz isso por um período, 15 dias, 20 dias, reduz, diminui o carboidrato simples, né, faz uma dieta mais low carb, e aí sim, depois de um período, você começa a entrar com os fermentados, com os alimentos prebióticos, né? Aí você pode usar enfim, fermentados chucrute, fermentado de repolho, fermentado de nabo. Então você faz essa modulação. Como é que você identifica que está com excesso de bactérias? Então, existe na realidade bactérias fermentativas, putrefativas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma dieta com uma grande quantidade de proteína e come muita carne, normalmente ela vai ter uma desbiose putrefativa. Ela come muita carne e não come fibra. Porque assim, se ela come carne, ela precisa ter fibra para poder excretar. Mas ela fica 2, 3 dias sem ir ao banheiro, normalmente come a carne acompanhada de uma fritura, batata frita, farofa, salada de batata, arroz, e ela fica constipada. O que acontece? Aquela proteína, ela apodrece dentro do intestino, então ela vai produzir bactérias putrefativas. Se ela é uma pessoa que se alimenta basicamente de carboidrato, ela vai ter já bactérias fermentativas, que é um outro tipo de bactéria, que vão fermentar, vão espumar, vão dar gases, né? Tem a desbiose por medicamento, como eu falei, a pessoa está fazendo uso de corticoide, antibiótico, anti-inflamatório, e tem gente que usa isso cronicamente, né? Esses omeprazóis da vida, que o cara usa durante um ano inteiro, 2 anos inteiros, e não muda isso. A bula está a usar não mais do que 40 dias. E tem pessoas que ficam tomando por conta própria e não procuram melhorar a qualidade da alimentação, né? Hoje, eu acho que o nosso grande problema de saúde é a alimentação ruim que as pessoas estão fazendo, né? Você falou das placas, né, protetoras do intestino, né? A dúvida é a seguinte, elas precisam, para melhorar, precisam de vitamina D? Olha, o que eu acho, assim, quando você tem uma alteração do intestino,
é que você vai ter uma carência, quando você tem uma desbiose, você vai ter uma carência na absorção de vários nutrientes, né? Normalmente, quem tem desbiose vai apresentar déficit de magnésio, até porque o nosso solo é pobre em magnésio. E outra coisa que é preciso que a gente entenda é que muitas vezes esses nutrientes, até eles aparecerem no sangue, tem uma deficiência de magnésio, tem que estar no sangue, mas ele já está deficiente no músculo, está deficiente em outras áreas. Então, o que a gente precisa é de, quem tem uma desbiose, fazer uma dieta que ela seja rica em micronutrientes. O que são os micronutrientes? Vitaminas, minerais e bioflavonoides. Então, eu não particularizo cada um deles. Eu normalmente faço uma dieta onde você possa integrar tudo para aquele microbioma. Mas, hoje, a vitamina D, ela é uma vitamina que a gente percebe que ela está em déficit na maioria das pessoas. Porque houve a cultura de não se pegar sol, e o sol que faz com que você sintetize a vitamina D, normalmente aquele sol, que é o sol que é o raio, que você não pode pegar isso, porque isso aqui pode causar câncer, e na realidade você precisa desse sol, não precisa queimar a pele, você pode ficar ali 10 minutos, e você vai ter esse tipo de vitamina, principalmente em peixes gordurosos, que vão te ajudar também a repor isso, né? Mas com certeza, você vai ter essa vitamina deficiente no nosso organismo. E ela está relacionada, as pessoas que têm déficit de vitamina D têm uma maior probabilidade a desenvolver diabetes, têm uma maior probabilidade a desenvolver doenças oncológicas e também tem uma probabilidade maior de fazer desbiose, porque ela está integrada nesse sistema ali. Sem dúvida, é bom que você dose essa vitamina D para saber se ela está em déficit, entendeu? A vitamina D é um suporte imunológico. Eu não sei te precisar exatamente agora se ela vai atuar na placa de Peyer. O que você precisa ter nessa placa de Peyer, é uma boa produção de mucina, que é um muco que vai... esse muco vai ajudar a vedar essa placa. E a mucina tem vários, por exemplo, alecrim é um tempero que ajuda na produção de mucina. E comer gordura de boa qualidade, vai ajudar nessa formação. Aí você teria o abacate, tem o coco, tem as castanhas, comer ovo. São alimentos que vão produzir uma boa concentração de muco no intestino. Tem pessoas que morrem de medo de comer gordura, né? Mas a gente tem que falar das boas gorduras e das gorduras ruins. A vitamina D é uma gordura lipossolúvel. Para poder ser absorvida, você vai precisar de gordura, entendeu? Eu vou te mostrar aqui uma imagem que está aqui comigo aberta da placa de Peyer. Olha, essa aqui é a placa de Peyer, tá? Aqui a velocidade intestinal que eu tinha mostrado, ela fica no sistema linfático aqui embaixo. Aqui ela é uma lâmina cortada mostrando essa placa, né? O intestino também forma uma coisa chamada placa mucoide. Aqui, ó, isso aqui é placa mucoide, isso aqui não é fezes. Às vezes, quando você está fazendo um trabalho de limpeza, aqui eu trabalhei muito com hidrocoloterapia, então você começa a fazer a lavagem do intestino, essas placas elas são excretadas, isso é placa mucoide, isso fica na parede do intestino, na formação de uma coisa que é o biofilme, tá vendo? Um encanamento, quando ele está sujo, ele entope, isso aqui é um biofilme. A placa mucoide é uma coisa que fica ali no nosso intestino. Aqui é o intestino já, né? É uma peça que foi cortada, você pode ver que aqui tem o intestino e está cheio dessa placa mucoide aqui em volta dele. Vou falar só um pouquinho da relação do intestino com o metal pesado, tá? O metal pesado, ele tem afinidade pelo tecido adiposo, na sua maioria. Então, quando você ingere alimentos que são ricos em metais pesados, né, esse metal pesado tem uma tendência para a gordura. Onde é que a gente tem muita gordura? Não só o tecido adiposo, mas você tem 64% do seu cérebro é basicamente colesterol. As glândulas são basicamente gordura. Então, esse metal pesado ele vai para onde tem gordura e se acumula ali. Você muitas vezes está fazendo um exame de sangue para detecção de metal pesado e não vai aparecer nada, porque não está no sangue, ele tem afinidade, uma afinidade dele pelo tecido adiposo. Então, como é que você quela esse metal pesado? Quando você começa a fazer uma dieta e que aquela pessoa começa a emagrecer, ela vai degradar essa gordura, essa gordura ela vai ser excretada, vai cair no aparelho, no intestino daquela pessoa. Então você precisa ter o que ali naquele intestino? Você precisa ter fibra e você precisa ter gordura. Uma dieta de limpar metal pesado, a pessoa precisa emagrecer. Nesse emagrecimento você tem que dar para ela de gordura de boa qualidade, porque quando aquele metal pesado chega no intestino, ele vai se agregar naquela gordura e fibra, para o seu corpo poder botar aquilo para fora. Senão ele reabsorve o tempo todo. Por isso, uma gordura boa. O abacate é uma gordura boa. E você tem alguns suplementos que ajudariam nisso, né? Assim, a clorela, ela é um suplemento rico em vitaminas e tudo, mas ela absorve metal pesado. E é por isso que quando você vai comprar clorela, não pode ser qualquer clorela. Porque se você compra, dependendo da origem da clorela, se ela não for cultivada sob controle, ela já vem contaminada de mercúrio.
Então, quando você compra a clorela, você fala assim, ó, produzida na Coreia, sob determinados controles, não é contaminada com mercúrio. Para quando você comer, não adianta também você comer a clorela se você não estiver fazendo uma dieta para botar isso para fora. Mas ela vai chegar junto com aquela quando você começa a degradar o tecido gorduroso, e aquela vai chegando no intestino para ser excretado, você pode comer uma clorela para poder ajudar a drenar aquilo, ter fibra na dieta, ter fermentados, ter um bom microbioma ali para se poder botar para fora, porque essas bactérias elas fagocitam aquele metal pesado e morrem com eles e vão jogando para fora essas escórias todas, entendeu? Se eu já achava, com o meu pequeno conhecimento, já achava o intestino uma coisa fantástica, agora eu estou mais preocupado ainda, tenho que estudar muito. E olha só que curiosidade. Quando a gente está sendo formado, a gente forma o folheto embrionário, ectoderma, mesoderma, endoderma, a gente vai entender que, por exemplo, do ectoderma vai ser formado o tecido intestinal, mas também o tecido respiratório, o tecido pulmonar. Então, pulmão e intestino estão muito relacionados, porque o tecido, histologicamente, é o mesmo. É por isso que quando você pode, um câncer de intestino pode fazer metástase para o pulmão, um câncer de pulmão pode fazer metástase para o intestino, porque é o mesmo tecido. Então, aquela célula tumoral, ela vai se desenvolver naquele tecido, ela vai procurar tecidos iguais. Você respira, e quando você respira, o pulmão ele tem uma mucosidade, né? O nosso pulmão ele tem muco, ele precisa ter muco, porque nesse muco do pulmão, você também tem uma flora, tem um microbioma ali, e ele é importante, porque ali você vai ter células de defesa. Quando você está respirando, está entrando vírus, está entrando bactéria, então você tem que ter uma mucosidade bem trabalhada, para quando chega um agente estranho ali, aquilo também poder ser fagocitado, né? Porque é imunidade. Então, você vê que uma pessoa que tem um ressecamento pulmonar, ela está sem muco, começa às vezes a usar um expectorante por muito tempo, e ela começa a ficar com aquela mucosidade ressecada, ela vai perder o seu microbioma ali e pode pegar uma infecção. O resfriado ele é muito assim. Vou dar um exemplo muito interessante. O cara sai de moto em uma velocidade numa noite fria, como está aqui no Rio hoje, então aquele frio vai entrando pela narina e faz uma vasoconstrição das mucosas nasal e da boca. Quando você tem uma vasodilatação ali, você tem muco, você tem célula de defesa junto com todo aquele microbioma. Só que quando você faz uma vasoconstrição, aquilo resseca, você começa a pingar, começa a ter aquela coriza, e aquilo resseca ali. Qualquer vírus que entra ali não vai ter defesa para ele e vai embora. Isso é uma alteração do microbioma dessa mucosa ocasionada pelo frio, e você fica resfriado. Eu tenho um site, albertobastos.com.br, onde eu tenho vários artigos que você pode entrar. Eu tenho um livro publicado em forma de e-book, você pode baixar de graça. O meu site, albertobastos.com.br, é um site para se estudar. Eu tenho mais de 40 artigos, vários sobre intestino, vários textos que você pode estudar, ler, e você tem o meu contato ali. Dá uma sugestão para que as pessoas comecem realmente a se preocupar com esse órgão tão importante nosso. Olha, sobre a questão da alimentação, coisas básicas. Primeiro, uma boa hidratação, com água de boa qualidade, né? Água de boa qualidade, eu particularmente prefiro sempre água mineral. Beber 2 a 3 litros de água por dia, para poder hidratar. O intestino ele depende de 3 coisas: exercício, fibras e água. Então vamos lá, hidratou. Alimentação, verduras, legumes, 3 porções de frutas por dia, proteína, é importante, e cereais integrais, né? Atividade física. Todo movimento intestinal, ele é dependente de atividade física. Que seja caminhada, você vai estar movimentando o intestino, que seja corrida, que seja natação, o exercício que lhe dê prazer. Essa é a base. Então você começa por aí. Se você faz atividade física, se você se alimenta à base de verduras, legumes, frutas, proteína de boa qualidade, carboidratos complexos, a diferença de carboidratos simples e carboidratos complexos. Carboidratos simples são os refinados. Preferir sempre os complexos. Arroz integral, cereal integral, leguminosas, que são boas fontes de proteína, oleaginosas, castanhas, são fontes de minerais de boa qualidade, e boas fontes de gordura, também é importante. Azeite, ovos, abacate, coco. Agora, a dieta, ela é sempre particularizada. Cada pessoa se enquadra dentro de um tipo metabólico, cada pessoa tem uma necessidade, tem a sua cultura alimentar, e fugir dos industrializados. Quanto mais for o seu distanciamento dos industrializados, melhor. Agora, cada pessoa vai ter um padrão. Um diabético, por exemplo, ele vai precisar de uma dieta com menos carboidrato, talvez mais proteína. Então, cada caso é um caso, né? Uma pessoa que tem
já um ácido úrico aumentado, tem uma dificuldade na metabolização proteica, talvez uma dieta mais vegetariana. Então, assim, não tem como a gente falar sobre isso. Eu sugiro os livros da Sônia Rich, livros do Márcio Bontempo, o livro da Ana Beatriz sobre alimentação saudável, alimentação natural, e ler e botar em prática. E gostar de cozinhar, se apaixonar por dieta saudável e ter muito cuidado com as informações, porque tem muita gente falando, olha, só isso aqui funciona, e na realidade a dieta não é assim. A gente tem que entender o universo de cada um, né? Isso aí, com certeza. Eu estou construindo esse projeto primeiro para mim. Você quer saber? Para mim, porque ano passado eu comecei a me apaixonar pelo intestino. Né? Porque eu quero viver pelo menos mais 20, 30 anos além do que eu viveria. Eu agradeço de coração, vamos manter contato e, assim, eu acho que o Papai do Céu está nos reunindo, né? Cada um na sua característica. Eu não teria essa capacidade de falar como você está falando. Talvez eu tenha a capacidade de reunir pessoas e seja essa a minha missão. E vamos tocar, vamos para frente aí. Eu te agradeço. Quando eu dou aula sobre intestino, cara, são 2 dias. Eu dou 16 horas de aula em 2 dias só sobre intestino. Porque é muito ampla a informação. Gente, intestino é vida. Eu já descobri que intestino é vida. Meu amigo, um grande abraço. Muito obrigado pelo convite, João. Muito obrigado. Já está convidado e a gente vai se falando ao longo da semana. Pessoal que está presente, muito obrigado. Bem, muito obrigado, Alberto. Um abraço. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.